Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmão Renato, Marilene, irmã Marilene, Ana Sueli. Graça e paz, meus amados irmãos. Irmão George, graça e paz. Aqui ainda neste confinamento, muito agoniado já, querendo sair, respirar mais um pouco, né? Mas que bom que ainda tem essa possibilidade de falarmos aqui. Nunca vi tanta live, né? Falando de Deus. Por um lado, também esse momento de confinamento foi muito bom por isso. Nesse sentido aí, de poder propagar mais a palavra do Senhor. Não é verdade? Pai do Senhor, irmão Júnior, Evinha, glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, vamos continuar nossa lição de hoje. Já estamos no finalzinho da nossa revista trimestral desse trimestre, aliás. E estamos se aproximando já, só falta 2 lições depois da que será ministrada hoje. Hoje nós iremos falar sobre um assunto bem interessante. Um assunto bem interessante que está na lição 11. Iremos falar sobre o homem do pecado. É o título da lição. O homem do pecado. É um assunto bem interessante. O pastor Claudiano de Andrade, que preparou essas lições, ele inseriu esse assunto, que é um assunto sobre escatologia, né? O homem do pecado. Mas ele inseriu dentro dessa lição, dentro dessa revista que nós estamos estudando, a raça humana, origem, queda e redenção. E sempre quando falamos de escatologia, surgem muitas dúvidas, surgem muitas controvérsias, porque realmente é um assunto um pouco complicado de entender na Bíblia. O homem do pecado. O texto áureo está em 2 Tessalonicenses. Eu vou pedir que os irmãos abram as suas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Esse texto nós vamos trabalhar. Eu vou deixar esse texto para os irmãos meditar depois, porque foi o texto selecionado para fazermos a leitura em classe também. Mas o texto áureo está no capítulo 2, versículo 8, nos diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A verdade prática da nossa lição é o homem do pecado, a encarnação máxima que será destruída por Jesus Cristo, o homem perfeito, que será objeto da próxima lição, do próximo domingo. Jesus, o homem perfeito. Pois bem, irmãos, então o objetivo geral é esclarecer que este homem do pecado é a encarnação máxima da maldade. Encarnação máxima. E os objetivos específicos seria apresentar o homem do pecado, revelar a missão do homem do pecado, porque ele vem e virá, o que é que ele vem fazer, e, por último, apontar a destruição do homem do pecado, como ele vai terminar, qual será o seu fim. Pois bem, eu vou pedir permissão aos irmãos para não ler literalmente a revista. Eu vou apresentar os objetivos e vou me focar mais na segunda carta de Tessalonicenses e fazer uma abordagem a mais didática possível sobre esse assunto. Hoje vamos falar especificamente sobre o homem do pecado, que é o anticristo. Não vamos entrar em outros assuntos da escatologia. O que é escatologia?
Uma parte da teologia que estuda as coisas, os acontecimentos que estão por acontecer, as profecias que estão para se cumprir, a relação daquelas que se cumpriram, por aí. Escatologia. Toda vez que os irmãos ouvirem falar nesse assunto, lembre sempre que são temas relacionados a acontecimentos futuros. E o anticristo está inserido nesse assunto. Ok, meus irmãos? Então vamos lá. Vamos pegar o texto, como eu disse, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vou fazer a leitura. E vou, na medida que eu vou fazer a leitura, eu vou pontuando alguns versículos e trazendo algumas questões relevantes que eu acho polêmicas, mas vou pedir permissão para apresentar, expor. Eu não vou debater, eu não vou defender meu ponto de vista assim com segurança, com convicção, mas eu vou fazer uma exposição. Eu vou me importar como um palestrante que defende o posicionamento, mas como um mero expositor. Tá certo? Por quê? Porque esses assuntos são, como eu falei, controvertidos e polêmicos. E onde há controvérsia, onde há polêmica, eu penso com a minha humildade que nós não podemos fincar um posicionamento absoluto como sendo a verdade absoluta, porque na Bíblia nem tudo nos foi revelado de forma clara. Ok, meus irmãos? Estão me ouvindo? Quem está me ouvindo aí, dá um ok. Foi encerrado aqui. Ok. Está sendo transmitido. Pensei que houvesse travado. Ok, está voltando. Amém. Muito bem. Então vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. O apóstolo Paulo já havia escrito a primeira carta aos crentes de Tessalônica, e eles estavam ainda um pouco perplexos, confusos acerca do dia da vinda do Senhor. Então vai a segunda carta para tirar essa dúvida. O apóstolo Paulo então escreve acerca da vinda do Senhor, versículo 2: que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Não vos movais. Da ideia de águas se movendo, se agitando, porque eles estavam agitados, perturbados com essa ideia da vinda do Senhor. Nem vos perturbeis, quer por espírito, podia ter revelações de outras pessoas, quer por palavra, podia ser que outras pessoas estivessem oralmente falando, também tinha a tradição oral acerca dos fatos, ou quer por epístola, por alguma carta, por algum escrito. Então Paulo diz, olha, vocês não fiquem, eu vou traduzir no bom português, vocês não fiquem perturbados. Se alguém falar, se alguém escrever por epístola, se tiver alguma profecia, alguma revelação, alguém falar, porque existia também muitos ensinos falsos. Se alguém tratar desse assunto, não fique perturbado, não fique ansioso, não fiquem inseguros. Como se o dia do Senhor estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que, preste atenção, a vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda, era preciso que acontecesse 2 eventos. Quais são esses eventos? Primeiro, a apostasia. Primeiro, a apostasia. O que é a apostasia? É largar, abandonar a fé e a adoração ao verdadeiro Deus. E é isso que nós vemos, já podemos ver no mundo de hoje. Se formos para a Europa, já não vemos mais igrejas abertas, aquelas igrejas tradicionais da Reforma.
nos Estados Unidos também. Os templos clássicos, tradicionais, tudo fechado. Abriram, no lugar deles estão restaurantes, bibliotecas, enfim. O evangelho na Europa é quase que inexistente, por assim dizer. Então, isso é a apostasia. Já está havendo essa apostasia. E o segundo sinal, o segundo evento que teria que necessariamente acontecer era que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, este homem do pecado, irmão, vamos se familiarizar com os termos. Anticristo. Quem é o anticristo? Existem várias palavras que definem o anticristo. O anticristo, a palavra anticristo, ela só vai aparecer especificamente no livro de João, nas epístolas de João. O Paulo não usa o termo anticristo. Ele vai usar o filho da perdição, o iníquo. Mas quando os irmãos ouvirem falar, saiba que é a mesma coisa. A besta que emerge do mar, de Apocalipse capítulo 13, é a mesma coisa de anticristo. O príncipe que há de vir, de que fala o profeta Daniel, é a mesma coisa do anticristo. O abominável da desolação, de que fala Mateus, Jesus Cristo em Mateus, parece capítulo 24, está falando do anticristo também. Não é? O pequeno chifre, de que fala o profeta Daniel, também está falando do anticristo. Então tem vários nomes para definir o anticristo. Paulo preferiu denominar aqui o anticristo do filho da perdição. Então é preciso que o anticristo ele se manifeste. Ele se manifeste. Você perguntar, Jesus vai arrebatar a igreja hoje, domingo? Eu humildemente eu perguntaria, o anticristo já se manifestou, já se revelou, e quando eu falo se manifestar, é se manifestar de forma explícita, porque veja bem, o anticristo ele já pode existir, já pode ter existido, já está existindo. Uma outra observação é distinguirmos o espírito do anticristo do anticristo. A Bíblia fala do espírito do anticristo, de vários anticristos, principalmente em João, mas não é a mesma coisa deste homem do pecado. O espírito do anticristo sempre existiu nos homens abomináveis, Hitler, Nero, dessas pessoas que perseguiram, né, a Deus, os cristãos. Sempre existiu o espírito, ele atua no mundo. Agora, o homem do pecado, de que fala o apóstolo Paulo, é um homem que está por vir. É um homem, não é um sistema, é um homem. O anticristo é um homem. A palavra anthropos tes anomia. Então, é esse homem do pecado que haverá de ser revelado. Anomia. Um homem contra a lei, fora da lei, que se opõe à lei. Ou também chamado homem da ilegalidade. Anomia significa isso. Ele haverá de surgir. Ok? Ele haverá de surgir. Então, a igreja, independente do posicionamento acerca do arrebatamento, que não vamos tratar hoje, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo só será arrebatada, primeiro, quando esse iníquo, esse homem do pecado, anticristo, ele aparecer, mas aparecer de forma explícita. Porque é possível, por exemplo, a Bíblia diz que o anticristo ele é um imitador. Ele imita o nosso Senhor Jesus Cristo em tudo. Veja que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele apareceu já como criança, como bebê ali, para Maria, para seu pai José, para Simeão, para algumas pessoas. Aos 12 anos ele se revelou já como adolescente. Mas o seu ministério
público, a aparição pública, veio a partir dos 30 anos, depois do batismo. Ok? Então, o anticristo, ele não vai se revelar como uma pessoa. Ele não nasce uma pessoa, ele nasce uma criança. Se torna adolescente, estuda, frequenta a faculdade, é uma pessoa dotada de poder. E aí, só depois ele se manifesta. Então, quando ele se manifestar, aí que haverá o arrebatamento da igreja. Não antes. Então, muitos dizem, Jesus Cristo vai vir em qualquer momento, vai vir hoje. Então, sempre tem que perguntar, o anticristo já apareceu? Já se revelou? Para Jesus Cristo voltar hoje? Porque o conselho e a exortação do apóstolo Paulo aos Tessalônicos era justamente sobre isso. Irmãos, não fiquem perturbados por epístola, por profecias, porque a volta do Senhor Jesus Cristo não será assim, sem que é preciso primeiro que aconteça duas coisas: a apostasia e que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Pode ser que o Senhor volte amanhã, depois de amanhã, mas hoje o anticristo teria que se manifestar. Você está entendendo? Por uma questão lógica. Anticristo, o qual se opõe, estou no versículo 4, se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Por que anticristo? Por que, irmão Bruno, essa palavra anticristo? Dois significados. Primeiro, porque se opõe contra Cristo. Mas não é só isso. Além de se opor contra Cristo, contra tudo que se chama Deus, tudo que é relacionado a Deus, o anticristo também quer ocupar o lugar, a posição de Cristo, de Deus. Então é anticristo nesses dois sentidos: ocupar o lugar e ser contra ao mesmo tempo. Estamos no versículo 4. E aí o apóstolo Paulo adverte e conforma os cristãos de Tessalônica mais uma vez no versículo 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Ele já conversava, já havia instruído os crentes outras vezes, possivelmente oralmente. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Preste atenção no versículo 6, irmãos. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, o mistério da injustiça opera. Mistério porque ninguém sabe quando se vai se revelar, quem será essa pessoa, a forma que essa pessoa vai empreender, mas já está operando. E alguma coisa ou alguém está retendo esta pessoa. Como eu falei, é uma pessoa. Está retendo esta pessoa de se manifestar explicitamente. E quem é ou que é que está segurando, retendo o anticristo de se manifestar? Quem é? Aí eu, mais uma vez, com a minha humildade, certo, vou expor. Existem vários posicionamentos para dizer quem é o que está segurando o anticristo dele se manifestar. Só a título de exemplificação, irmãos, o Império Romano, atribuir que era o Império Romano que estava segurando a ordem, a lei, porque enquanto tiver ordem, tiver lei, o homem da iniquidade, que é contra a lei, ele não vai se manifestar. É outra posição. O próprio Satanás que estava se segurando para não se manifestar. Terceira posição. Um anjo do Senhor estava segurando para não se manifestar. Quarta posição. O próprio Deus, que é onipotente, soberano, tudo, estava segurando para esse anticristo não se revelar. O Espírito Santo de Deus
está segurando. É uma corrente muito aceita. Eu até sou simpático a essa posição, creio até particularmente que seja, porque o irmão vai ver no versículo 6, ele usa um pronome neutro, né? Vós sabeis que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. E no versículo 7 já usa um pronome masculino aí, porque já o Ministério da Justiça opera somente a um que o resiste. Então o Espírito Santo se encaixa aí também, pode se encaixar. Também uma outra posição, a própria igreja que está aqui na terra, faz todo sentido também, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto a igreja estiver na terra e o Espírito Santo agindo através dela, igreja, estaria retendo a manifestação explícita do anticristo. Ok, irmãos? Mas é um assunto controvertido. Acredito, pois, que seja a igreja, através do Espírito Santo. É a visão da Assembleia de Deus, é a visão, também acredito, do pastor Zé Filho, que seria a igreja através do Espírito Santo de Deus. Então, somente aí, quando essa força que inibe a aparição do anticristo esteja atuando, então, versículo 8, será revelado o iníquo. Aí ele aparece. A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Veja, irmãos, que ele vai ser aniquilado. A Bíblia diz que o anticristo ele tem muito poder, mas o Senhor tem infinitamente mais poder, tanto que ele vai ser destruído pelo assopro da boca do Senhor, de forma fácil, como se estivesse assoprando um fogo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. É uma característica que não podemos esquecer. Esse anticristo ele vai ter muito poder, muitíssimo poder. Por quê? Porque essa pessoa ela vai estar encarnada o próprio poder de Satanás. A eficácia significa o poder de Satanás, vai estar nele. Então essa pessoa vai agir com todo poder, com toda eficácia, com todo o potencial maligno próprio do Satanás, do maligno. E fará, e com todo, versículo 9, irmãos, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira. Então veja que Satanás é um imitador. Vai fazer sinais, milagres, vai. Maravilhas, vai. Vai enganar, vai. Porque é fácil, meus irmãos, enganar. É muito fácil enganar alguém. É muito fácil. Imagine se surgisse uma pessoa agora curando milhares de pessoas numa fila do coronavírus. Curando. Imagine quanta credibilidade essa pessoa teria. Porque as pessoas sempre acham que toda cura provém de Deus. Todo milagre provém de Deus. E nós não podemos esquecer do que o Senhor Jesus Cristo disse: apartai-vos de mim, maldito. Mas, Senhor, no teu nome fizemos isso, curamos, expulsamos, fizemos e acontecemos tal. No teu nome fizemos coisas boas, expulsamos demônios, curamos enfermos tal. Apartai-vos, malditos. Não conheço. Não é? E diziam até que acusavam Jesus de expulsar demônios por Belzebu, né? Então tem essa crença, já existe essa crença que o demônio tem poder também, e de fato tem, nós sabemos que tem, a Bíblia revela ele como esse ser poderoso, não tão quanto Deus, né? Não chega nem perto, mas o anticristo vai ter esse poder e essa capacidade de enganar, porque ele quer ocupar o lugar de Deus. Então ele vai ter que agir como o Senhor Deus, fazendo milagres, maravilhas.
com todo o engano da injustiça. Ele é o pai da mentira, né, irmãos? Para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. Por isso Deus lhe enviará a operação de erro para que creiam a mentira. Não é que Deus vai enganar, mas Deus vai permitir que as pessoas que o rejeitaram o Senhor, sejam enganadas por Ele. As pessoas que apostataram da fé, se desviaram, nunca quiseram nada com o Senhor Jesus. Para que sejam julgados, versículo 12, todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Glória a Deus. Para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, outra questão que se levanta é: a igreja, ela vai suportar, vai conviver com esse personagem, com esse anticristo? Cremos que não, irmãos. Porque se formos ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 1 Tessalonicenses, a carta anterior de Paulo, capítulo 1, os irmãos podem abrir e conferir. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, o Senhor nos diz: esperar dos céus a seu Filho. Vamos ler a partir do versículo 8. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Então a igreja ela vai ser poupada dessa ira futura. E essa ira nós sabemos que será derramada, será externada já no final, no meio para o fim da grande tribulação. E em Mateus, o nosso Senhor diz que se o Senhor não abreviasse esses dias, não suportaria, não escaparia, nem os eleitos. É aí onde vem o Senhor para resgatar a sua igreja. Exatamente o momento nós não sabemos. Pode ser no meio, mas bem antes do fim da plenitude da ira do Senhor, onde será destruído quase todo o planeta, né? O apóstolo Paulo também, na primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 9, ele fala mais uma vez, vamos ver, irmão? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a ira. Então, mais uma vez, e veja que é a mesma carta, a primeira carta, a segunda ela esclarece a primeira, né? Então nós temos que interpretar as duas sistematicamente. Deus não nos destinou à ira. O apóstolo Paulo já havia escrito, já havia falado com os crentes de Tessalonicenses. Eles apenas queriam saber quando seria o dia do Senhor, porque eles estavam passando por uma grande perseguição ali no Império Romano. Queria saber quando era a volta do Senhor Jesus. E aí o apóstolo escreve a segunda carta e confortando ele para não ficarem perturbados, agitados, porque o anticristo haveria de se manifestar.
certo? Mas a ira do Senhor, nesse momento, a igreja será poupada. Os irmãos já devem ter ouvido falar que existem 3 correntes acerca do arrebatamento, que não é o assunto de hoje, né? A pré-tribulacionista, que a igreja vai antes de começar tudo; a mesotribulacionista ou midi-tribulacionista, que é a igreja no meio dessa grande tribulação, ela será arrebatada; e a pós-tribulacionista, que entende que a igreja passará totalmente pela grande tribulação, que não é o nosso posicionamento. Estamos mais propensos temos certeza que seremos poupados da ira do Senhor, com base nestes 2 versículos, e poderia citar outros versículos que Deus poupa da ira, poupa os cristãos, os seus, da ira do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não sabemos exatamente o momento, mas é preciso que esse anticristo ele se revele plenamente, para que o Senhor volte e venha buscar a sua igreja. Em Apocalipse capítulo 3, quando escreve a igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 10, os irmãos também podem conferir uma outra promessa. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então, a promessa aqui que Deus guardará da hora da tentação. Ah, irmão, mas eu já ouvi falar que esta hora da tentação não é dentro da tentação. Não faz sentido. Dentro da hora da tentação, se não tivesse essa palavra hora, poderia até fazer sentido. Por quê? Porque essa palavra, essa preposição da e de, que é em grego a partícula ek, dá a entender que seria dentro de. Por isso aquela passagem de João, parece que em capítulo 17, que diz: filhos, não peço que tire do mundo, mas guarde do mal. Então os pós-tribulacionistas usam muito esta passagem para dizer que isso aqui não se aplica à posição pré-tribulacionista. Mas não faz sentido, porque temos a palavra hora, da hora da aprovação, guardar da hora, não é guardar da tentação, não é guardar da tentação ou da aprovação, é guardar da hora da tentação. É guardar. O que é hora? Do momento. Guardarei do momento. Então não faz sentido dizer eu guardarei no momento, mas aliás, não faz sentido eu dizer eu guardarei dentro do momento. Não. Ou está no momento, ou você está numa situação, ou você está num determinado local, naquele momento, onde aconteceu o acidente, ou não está. Então eu guardarei do momento, quando acontecer, do momento, que está relacionado à ira do Senhor. Então Deus protege, de alguma forma o Senhor vai proteger a sua igreja. E eu poderia citar outros textos também que defenderia esse posicionamento. Mas é um assunto polêmico, sabemos disso. Há séculos e séculos tem posicionamento, tem argumentos, pontos fortes, pontos fracos. A humildade, eu estou apenas dizendo a minha tendência, certo? Sobre esse assunto, o que eu posiciono. Mas sabemos que todas essas correntes, elas têm seus pontos fortes e pontos fracos. São falhas de construções teológicas, tá certo? Mas de uma forma geral, cremos que o Senhor preservará a sua igreja por todos os textos bíblicos concatenados através de uma interpretação, de uma hermenêutica sistemática. Cremos que a igreja será poupada de alguma forma, de alguma maneira. Ok, meus irmãos? Então, voltando ao assunto do anticristo, os irmãos podem fazer uma leitura com mais calma em casa. A revistinha está bem exposta.
Esse anticristo ele vai se opor a Deus, vai se opor a Israel, vai se opor à igreja, e quando ele vai surgir, os irmãos podem conferir também esse assunto de escatologia, pageia a Bíblia para lá, para cá, para lá, para cá, porque vem de Daniel, vai para o Tessalonicenses, vai para o Apocalipse, é uma coxa de retalhos os textos bíblicos. Mas no capítulo, meus irmãos, em Apocalipse, a besta, que significa um poder, também é outro nome do anticristo, a besta. E aí, meus irmãos, capítulo 13, os irmãos podem abrir Apocalipse capítulo 13 e vamos ver de onde vem esse anticristo. E eu pus-me sobre a areia do mar, vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. Então essa besta que é besta? Um poder político forte, poderoso, um império, besta nesse sentido. Vi subir do mar. Mar significa as nações gentílicas, o povo como um todo, o mundo agitado, perturbado. Mar é nesse sentido. Os irmãos sabem que a linguagem de Apocalipse ela é muito figurada, também simbólica, usa muitos símbolos. Então tem um mar. Então esse personagem anticristo vai surgir desse contexto, de um contexto assim parecido com o nosso, mas você multiplica aí por 10 vezes. Uma perturbação econômica, uma perturbação social, e vai aparecer esse personagem, esse líder que nos 3 primeiros anos e 6 meses vai unir as nações, vai trazer soluções para tudo e para todos, vai ser um personagem unânime. E aí entra a tal da democracia, né, que o irmão Zé Filho falou naquele dia, porque a democracia é uma ferramenta de legitimidade, e esse anticristo ele vai ter apoio. Imagina uma pessoa que tem solução para todos os problemas universais, para a crise econômica, para a crise política, para tudo, e além disso faz milagres, poder. E aí vem outro personagem que é a segunda besta, que é o falso profeta, que os dois vão agir conjuntamente e fazer milagres, prodígios, vão dizer que este é o Cristo, vão dizer que este é o Todo-Poderoso. Ele vai ser um personagem que vai aglutinar todas as nações, até colocar as unhas de fora e se revelar depois dos 3 anos e 6 meses, quando desejar sentar no trono lá em Israel, ultrajar, e aí os judeus vão perceber quem ele de verdade é. Mas essa pessoa ela engana, e ela vai surgir desse cenário perturbado, dessa crise mundial, econômica, que não é agora, até então. Não é por conta da pandemia do coronavírus, não é. Seria muito mais do que isso, certo? Mas pelo princípio das dores já sinaliza que tudo caminha para um fim, para isso, certo, irmãos? Então ele vai surgir nesse cenário. O mar é o mundo agitado, perturbado economicamente, politicamente, e aí essa liderança ela surge com todo o seu poder. Então, meus irmãos, eu creio que estamos caminhando para o fim, não sei aqui o horário, mas no tópico 3, vocês vão ler em casa aí: a ascensão do seu império,
Tão logo a igreja seja arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através de seus dois escolhidos, a besta e o falso profeta, reine absolutamente durante 3 anos e meio. O primeiro será um grande agente político e o segundo um delegado religioso. Falei agora há pouco. O auge do seu império, ele dominará tanto a economia quanto a religião. O seu governo, a princípio, será aceito por todos, sem qualquer contestação. Isso aí está no capítulo 13, versículo 4, aí onde entra a ferramenta da democracia, dando legitimidade para esse anticristo, porque ele é aceito à unanimidade. 3. A ruína do seu império. Os 3 primeiros anos e meio do seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro. Sua ruína ocorrerá no auge de sua administração. Segundo 1 Tessalonicenses 5:3. E depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo, para onde será jogado também, após o milênio, o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Então, como eu disse, o anticristo, ele será destruído pelo assopro da boca do Senhor. E após o milênio será solto por um pequeno período de tempo ainda, e ao final tentará sua última insurgência, mas também findará derrotado e lançado no lago de fogo e de enxofre, conforme nos diz Apocalipse capítulo 19. Concluindo, o homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mais mau, mais blasfemo, mau de todos os tempos. Em termos de maldade, quer essencial, quer formal, será ele superado apenas por Satanás. Aparelhado pelo diabo, há de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador. Não sabemos quem é essa pessoa, irmão. Eu, também humildemente, mais uma vez, não especulo, não gosto de especular. Já levantaram tantos nomes, já disseram que era o Papa, já disseram que era Ronald Reagan, aquele presidente dos Estados Unidos, porque associam ao número da besta, que é o 666. Então, quando pega as primeiras letras do alfabeto hebraico, as 9 primeiras letras, que representam um número, depois passa para dezenas, eles fazem uma configuração e dava certinho o nome de César, de Nero, imperador romano. E não foi Nero esse anticristo, apesar do espírito de anticristo ter operado em Nero. Então, meus irmãos, nós não podemos especular. A Bíblia não nos diz quem será esta pessoa, esse personagem que encarnará a maldade completa de Satanás. Não nos diz quem será. Então é temerário, precipitado, eu diria até irresponsável, está especulando quem é. Porque todas as pessoas já disseram que era Hitler, já disseram que era Papa, enfim, eu diria até heresia dizer quem é, que a Bíblia não revela quem é essa pessoa. No tempo certo ele se manifestará, ok? Mas será derrotado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo o destruirá com o sopro da sua boca. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Deus, irmãos. Então eu espero ter trazido algum subsídio, ter contribuído de alguma forma para esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto do anticristo. Espero que os irmãos tenham de alguma forma aprendido. Esse assunto é controvertido, é polêmico. Toda vez que falamos sobre escatologia tem controvérsia, porque os posicionamentos eles não são
fechados, né? Ele dá margem para muita interpretação, né? Mas saberemos que um dia o Senhor nos revelará todas as coisas que nos foram ocultas até hoje, certo? Importante é sabermos que o Senhor nos protege, nos livra de todo mal, e que um dia estaremos na sua presença com Ele eternamente, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, um forte abraço para todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tenham todos um domingo muito abençoado, na presença daquele que reina hoje e eternamente, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo de bom. Deu?